Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar agora o 5º episódio do Sociedade dos Geógrafos Mortos. O tema de hoje, desse 5º e do 6º episódio, intitula-se Modelos em Geografia e é um tema extremamente polêmico. Alguns geógrafos torcem o nariz quando ouvem falar de modelos, outros não têm nenhum interesse, repudiam o uso de modelos em geografia e, naturalmente, há muitos que adotam de uma maneira mesmo acrítica o uso de modelos em geografia. O que eu quero propor aqui, dentro dessa perspectiva da Sociedade dos Geógrafos Mortos, é repensar o uso de modelos em geografia e vendo a sua utilidade e seus limites. A bibliografia sobre essa temática é ampla e ela data dos anos 50, sobretudo, com o artigo do Fred Schaffer, Excepcionalismo em Geografia. Existem alguns livros fundamentais para o assunto. O primeiro é o livro de dois geógrafos ingleses, Richard Chorley e Peter Haggett, que em 1967 publicaram uma coletânea e com textos dos dois autores intitulada Models in Geography, Modelos em Geografia, que foi traduzido para o português em 3 volumes. Na área de Geografia Humana, o primeiro volume chama-se Modelos Socioeconômicos em Geografia e o outro chama-se Modelos Integrados em Geografia. O segundo livro que vai ser utilizado aqui é um livro pouco explorado aqui no Brasil. Ele é de David Harvey, de 1969, Explanation in Geography, do qual eu vou me utilizar dos capítulos 10, 11 e 12. Esse livro é um livro muito denso, muito importante e faz parte da história do pensamento geográfico. Há um outro livro de 1976, em português, Introdução a Modelos em Geografia, do Roger Minshew, também será utilizado aqui. O uso de modelos em geografia aqui no Brasil começa a se verificar na virada da década de 1960 para 1970 e teve como focos 2 instituições. A primeira, o Departamento de Geografia da Unesp, campus de Rio Claro, e o segundo, o Departamento de Geografia do IBGE. Em Rio Claro foi fundada a Associação de Geografia Teorética, que produziu o Boletim de Geografia Teorética e a revista Geografia. No IBGE, a Revista Brasileira de Geografia publicou, no início dos anos 70, inúmeros artigos sobre modelos. Eu sugiro que vocês vejam os números iniciais do Boletim de Geografia Teorética e da revista Geografia, como também da Revista Brasileira de Geografia, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, e tem muita coisa boa sobre o assunto. A Revista Brasileira de Geografia está toda digitalizada, portanto o acesso é fácil, gratuito, e ali é possível encontrar muitas coisas. No entanto, o mérito maior é do Boletim de Geografia Teorética e da revista Geografia. Aliás, no segundo semestre de 2022, a revista Geografia de Rio Claro resgatou meia dúzia de textos desses geógrafos de lá sobre o uso de modelos, sobre a revolução teorética e quantitativa. E isso foi inscrito no último número publicado da revista, segundo semestre de 2022. Tem meia dúzia de artigos e intitula-se Tributo a uma Geração, uma homenagem que é introduzida com o texto da Darlene Ferreira
e que traz artigos dos anos 70 de Antônio Cristofoletti, Lívia de Oliveira, Antônio Olívio Seron, Jürgen Langenbuck e outros. Essa coletânea é parte integrante da história do pensamento geográfico, algo que não se pode perder de vista, porque isso faz parte da nossa identidade, da identidade geográfica brasileira. Outras referências bibliográficas eu darei no âmbito deste episódio e do episódio número 6, ok? Vamos iniciar então, propriamente dito, este quinto episódio. O termo modelo é polissêmico, quer dizer, ele tem vários significados, tanto na linguagem coloquial como na linguagem da ciência. Na linguagem coloquial, eu posso me referir ao termo modelo como um substantivo, um adjetivo e um verbo. Como substantivo, eu digo, por exemplo, este modelo de automóvel é muito bonito. Como adjetivo, eu posso usar o termo modelo ao dizer, por exemplo, ela é um modelo de mãe. Como verbo, ao mudar o acento, eu posso dizer, com as minhas mãos eu modelo a argamassa e produzo belos jarros. No plano da ciência também é polissêmico. Mas antes de nós avançarmos, quero falar sobre uma experiência que todos nós vivemos quando éramos crianças, numa idade muito tenra, quando nós passamos a conhecer o nosso ambiente mais imediato, a nossa casa, no colo da mãe, engatinhando. Então a criança começa a descobrir o mundo e ela começa a criar conceitos ou modelos. Por exemplo, ela cria um modelo de cadeira, ou de mesa, de cama, de fogão. Vejamos o modelo de cadeira que ela cria. A partir de um determinado momento, ela reconhece que cadeira é uma peça que tem 4 pés, um assento e um encosto. Tudo que tiver essas características é cadeira. Não importa se a cadeira é de madeira, de metal ou de plástico, não importa se ela tem braçadeiras, não importa se ela tem uma costa alta ou baixa, que o assento seja forrado de couro ou de plástico, que seja no estilo colonial português, colonial mexicano, chipandeio ou o que for, é cadeira. Voltando ao episódio anterior, cada um desses tipos de cadeira que a criança reconhece é uma manifestação singular de um particular que é cadeira e que ela cria em sua mente. E essa criança vai criar modelos para o resto de sua vida e ela vai ser influenciada por esses modelos. Ela cria uma floresta de modelos na qual ela está presa. Isso é um primeiro argumento para mostrar que o modelo está presente em nossas vidas, na vida cotidiana e também, e de uma maneira explícita e formal, na ciência. O que é um modelo? Modelo é uma construção intelectual que visa impor ordem à realidade, tornar a realidade inteligível e, ao mesmo tempo, poder intervir sobre essa mesma realidade. Intervir de diversas maneiras. Então, modelo é uma construção intelectual que tem a função de impor uma ordem ao mundo real, torná-lo inteligível e permitir uma ação humana sobre este mundo real. Então ele é fundamental e não pode ser reduzido a uma equação matemática ou a uma fórmula estatística. A esse propósito, o geógrafo Roger Michell, em 1976, discute os significados na geografia da palavra modelo. Ele aponta 7 significados com que o termo modelo pode ser usado na geografia, mostrando a variedade, a diversidade de usos, de sentidos que o termo modelo tem e que está presente na prática de todos os geógrafos
mesmo que eles não reconheçam, estejam trabalhando com modelos. Vejamos quais são esses 7 significados. O primeiro modelo é um padrão, ou seja, quando nós temos uma ocorrência repetitiva do mesmo padrão, de uma mesma morfologia, de um arranjo espacial semelhante, que se repete. Exemplo, a cidade em tabuleiro de xadrez, que aparece, segundo a literatura, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, numa cidade na Índia, e se espalha pela Mesopotâmia, pelo Egito, pelo mundo grego, pela Itália, pela Europa, Espanha, Inglaterra. O que significam o nome de cidades inglesas que terminam em Chester? Chester em inglês é tabuleiro de xadrez. Manchester, Rochester e tantas outras. E da Inglaterra migra para os Estados Unidos e da Espanha migra para a América Latina. Existe um padrão de cidade com morfologia em tabuleiro de xadrez. Tem um modelo visto como um padrão. A segunda além de padrão, a segunda interpretação é um modelo visto como uma explicação. Quer dizer, quando nós estabelecemos uma relação entre causa e efeito de algum elemento da espacialidade humana. Aí, uma estatística, muito simples, aliás, aparece como possibilidade de escrever e fazer a mensuração daquilo que nós estamos procurando tornar explicável. O preço da terra diminui do centro da cidade para a periferia, e vai se traduzir na seguinte fórmula: análise de regressão. Preço da terra igual a uma função da distância ao centro. Isso é um modelo dos mais simples. A terceira possibilidade de se trabalhar com modelos diz respeito a vê-lo como teoria. Um conjunto articulado de conexões que descrevem e explicam a realidade. Exemplo, Teoria dos Lugares Centrais, de Walter Staller, de 1933, que é um dos mais importantes modelos da geografia e que hoje aparece de modo mais simples, deixando de lado algumas das premissas que o modelo original de Staller oferecia. A quarta possibilidade, o quarto significado do uso de modelos diz respeito aos modelos como hipótese, quer dizer, uma pré-resposta. Uma hipótese que pode estar, depois de verificada, está certa ou está errada, mas é uma pré-resposta a ser testada. Ela não é seguida de uma interrogação, porque ela é uma afirmativa, hipotetizada. A distância do mercado numa zona rural faz com que diminua a intensidade do uso do solo. É uma hipótese. Esta é o quarto significado. O quinto diz respeito a modelo com procedimento ou conjunto de procedimentos, uma análise de regressão, sensoriamento remoto, mapeamento sistemático. São procedimentos usuais entre os geógrafos, visando, sobretudo, descrever e, quem sabe, evidenciar padrões espaciais. Isso não tem necessariamente uma vinculação com métodos estatísticos, mas faz parte da tradição do geógrafo. O sexto significado para o termo modelo considera-o como um quadro de referência, uma simples tabela com lugares ao longo das linhas e variáveis ao longo das colunas, ou um quadro de referência já resultado de uma pesquisa que apresenta os resultados na forma de uma tabela, de um quadro, de uma matriz, com as relações entre lugares e atributos, o que é mais do que tradicional na geografia. Esse é o sexto significado do termo modelos em geografia. O sétimo e último é modelo como representação. E o exemplo melhor é o mapa. O mapa que nós fazemos, seja usando isolinhas, seja usando coropletas, seja usando círculos proporcionais, seja com achuras, seja em cores, o mapa.
O mapa é um modelo da realidade. É uma construção intelectual visando impor ordem e, quem sabe, agir sobre a realidade. Esse mapa é uma das coisas mais tradicionais da geografia. Você, ao construir o mapa, município por município, ou setor censitário por setor censitário, no qual você vai colocando cores distintas, organizadas numa gama de cor, você vai produzindo uma imagem na sua mente sobre esse aspecto considerado da organização espacial. Você não é submetido a receber pronto um mapa feito por um algoritmo sobre o qual você não tem muito controle. Esse processo artesanal de fabricação do mapa produz o mapa como modelo na forma de representação. Mas também um bloco diagrama no qual você põe o uso da Terra em cada uma das feições geomorfológicas daquela área em estudo é também uma representação. Uma figura de linguagem por meio da qual você designa, qualifica um dado lugar, uma dada realidade espacial, é também uma representação. Tudo isso significa que modelos em geografia não pode ser reduzido a uma equação matemática ou fórmula estatística. Mas deixe-me lembrar que uma equação matemática ou uma fórmula estatística é uma construção intelectual também, extremamente útil se nós soubermos utilizá-la na nossa pesquisa geográfica. Ah, mas tem um problema que matemática é muito difícil, estatística também é muito difícil. Não é não. A matemática e a estatística que nós utilizamos em geografia é relativamente simples e é lamentável que isso tenha sido excluído dos currículos de geografia. E mais, matemática e estatística num curso de geografia, passando por cima das regras da Universidade Brasileira, devem ser ministradas por geógrafos e não por estatísticos ou matemáticos, que saberão tornar estes dois campos de conhecimento terrivelmente enfadonhos e inúteis no final de contas. Então, são significados que nós podemos usar ao considerar modelos. E mais, nós podemos ter modelos numa perspectiva marxista. Por exemplo, de Marx e Engels. A cultura dominante em uma sociedade é a cultura da classe dominante. Ou então, usar para a geografia esta construção intelectual da década de 1940 do antropólogo Leslie White, que fala: toda produção humana é produção simbólica, vírgula. Toda produção simbólica é produção humana. São modelos. Nós devemos estar extremamente atento a isso. E não vejo como salutar a existência de preconceitos quando nós trabalhamos com as ciências. O filósofo da ciência alemão Paul Feyerabend publicou um livro contra o método, querendo dizer, contra o uso de um único método na ciência. E ele se apoia, logo nas primeiras páginas de seu livro, se apoia em Lenin, no intelectual russo Vladimir Ilyich, conhecido como Lenin, que dizia: todo revolucionário deve conhecer vários métodos de ação. E entra Feyerabend. E o cientista deve ter a seu dispor e conhecer todos os métodos de pesquisa na ciência. Portanto, eliminar qualquer possibilidade de conhecimento não é algo salutar para o desenvolvimento de um dado campo do conhecimento científico. No Brasil, o desenvolvimento do uso de modelos com quantificação, sem quantificação, se dá num momento crítico da história política do Brasil. Se dá a partir de 69 e 70, em plena vigência da ditadura militar e do AI-5, em plena vigência de um desenvolvimento regional, planejamento regional, feito por um governo de direita, ditatorial. E isso marcou muito o uso de modelos em geografia.
negando a tese de que a ocorrência comum entre fato político e fato ligado à epistemologia não significa necessariamente uma relação causal, lembrando que cada um desses fatos goza de uma relativa autonomia. Na Argentina, ao que tudo indica, foi o contrário. A revolução teorética e quantitativa, os modelos vieram por parte da esquerda e não da direita. Passada a ditadura, esqueceu-se o uso de modelos. Jogou-se fora a água suja da bacia e o bebê que estava ali dentro. Eu sei que isso é muito polêmico, mas a Sociedade dos Geógrafos Mortos veio para polemizar, para mostrar as inúmeras possibilidades de uma pesquisa acadêmica. Então, eu quero sugerir ao final desse primeiro episódio que não tenhamos medo de usar modelos. No outro episódio eu vou falar das regras que o uso de modelos impõe a nós pesquisadores, os limites que o uso de modelos impõe. Mas, ao mesmo tempo, eu procurarei reforçar a variedade de construção de modelos em geografia. Muito obrigado por essa atenção. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.